Olá, estudantes do sexto ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jackson Carvalho, sejam bem-vindos à aula de número 22 de língua portuguesa. Vamos ver aí na tela o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, vamos ver a organização tópica, marcadores discursivos, paráfrase e progressão temática. Tudo bem? Então, passando adiante, vamos pensar um pouco. Trouxe uma frase para a gente refletir um pouco, para a gente começar a aula já, né? Um pouco com a mente aberta, na verdade, para poder aprender melhor. Então, trouxe para vocês aí, como vocês podem acompanhar na tela, uma frase muito conhecida de Paulo Freire, que, inclusive, neste ano, 2021, ele estaria completando 100 anos. Vamos ver a frase dele. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, fica aí essa reflexão para vocês, mostrando a importância da educação. Porque sem educação, a gente não consegue fazer com que o mundo melhore. Que a educação ela vai ajudar as pessoas a melhorarem para que elas possam melhorar o mundo. Vamos olhar aqui adiante agora, no próximo slide, uma pequena imagem que eu trouxe. Eu queria que vocês observassem com atenção. Vocês sabem o que é isso aí? Bom, aí provavelmente vocês já devem ter visto, às vezes vocês devem ter até dentro de casa, que é uma colcha de retalhos. E por que o professor Jackson está trazendo uma colcha de retalhos para a aula de língua portuguesa para o sexto ano? Bom, vamos entender um pouquinho essa relação, tá? Temos uma pergunta que é a seguinte: qual é a relação entre a colcha de retalhos e um texto? Será que tem alguma coisa em comum? Será que há alguma semelhança? O que é que tem a ver uma colcha de retalhos em um texto, pessoal? Pensem aí um pouquinho. Pois bem, se vocês pensaram aí junto comigo, devem ter percebido que a colcha de retalhos ela é feita através de pedaços de tecido que juntos formam exatamente a colcha, né? A colcha completa. Todos os pedaços eles ficam lá costurados um no outro para poder formar essa linda colcha que a gente está vendo aí, cobrindo esta cama. E o que é que isso tem a ver com um texto, pessoal? Vamos ver no próximo slide, olha só. Um texto, ele é formado por várias ideias, que podem ser principais e secundárias. Ou seja, todo texto ele apresenta ideias para o leitor. E a colcha de retalhos, ela traz ali vários pedaços de tecido. Entretanto, a colcha ela só existe se esses pedaços de tecido estiverem costurados um no outro, assim como um texto que para que ele possa também ser produzido, para que ele possa ser formado, as ideias também precisam estar amarradas uma na outra, não é verdade? Para que o texto possa ter sentido. Quando a gente lê o texto, a gente tentar compreender o que é que ele quer passar, beleza? Então, vamos começar já com esse pensamento aí, essa reflexão na nossa cabeça, tá certo? Bom, passando adiante, temos uma pergunta. Para que serve uma organização tópica? Vocês já ouviram falar sobre organização tópica? Alguém já ouviu falar? Sabe o que é ou imagina o que seja? Bom, pessoal, como o próprio termo fala, né, organização, né, é uma arrumação, né, é realmente uma organização, como a gente fala no dia a dia, né, vai organizar o quarto, organizar os materiais e tudo mais. Então, uma organização, de fato, é o que a gente já conhece por organização. Mas quando se fala de organização tópica, nós estamos falando sobre a organização das ideias. Quando a gente produz um texto, assim como eu havia falado antes, as ideias que nós queremos passar no texto precisam estar organizadas. Sem que elas estejam organizadas, dificilmente o leitor vai compreender o que o texto quer passar.
beleza? Então, vamos entender um pouquinho melhor agora a função dessa organização tópica, tanto para a construção de um texto, como inclusive quando a gente quer apresentar um trabalho. Vocês na escola provavelmente já devem ter apresentado algum seminário, alguma coisa assim, né, de ter que ir para frente das pessoas para falar. Então, a organização tópica também é uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia para vocês quando chegar esse momento assim, né, de se apresentar para outras pessoas. Vamos acompanhar aí na tela. Veja bem, a análise da organização tópica leva em consideração a identificação e a delimitação de segmentos tópicos e dos procedimentos pelos quais esses segmentos se distribuem na linearidade do texto, ou seja, uma organização linear, e se recobrem hierarquicamente conforme o grau de abrangência dos assuntos, que seria a organização hierárquica. Mas calma, que eu sei que vocês devem estar meio que voando aí com algumas palavrinhas deste pequeno texto, né? Deixa eu explicar para vocês agora. Então, pessoal, quando a gente vai organizar as ideias para produzir um texto, nós não organizamos as ideias à toa, não é verdade? Então, quando a gente vai criar um texto, a gente tem que olhar ali as ideias que a gente tem e organizar aquelas que são mais relevantes, aquelas que são mais importantes, aquelas que são secundárias, né, que vão servir de apoio para essas outras ideias mais importantes. Nós também organizamos a sequência dessas ideias, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois e assim por diante. Então, esse trecho que eu acabei de falar para vocês, que está aí na tela, ele fala exatamente isso, que na organização tópica nós devemos levar em consideração tudo isso. Nós devemos levar em consideração as ideias mais importantes, as secundárias também, e também devemos levar em consideração a sequência dessas ideias, para que a gente possa fazer um texto coerente, que faça sentido para o leitor. Beleza? Passando adiante, vamos lá. Olha só, eu falei para vocês que a organização tópica é uma ferramenta maravilhosa para vocês produzirem um seminário, uma apresentação de um trabalho na escola e tudo mais. E de verdade é, gente. Sabe por quê? Pensa comigo. Quando você vai apresentar um seminário, o professor ou a professora pede que você apresente um seminário sobre um determinado assunto. Vamos imaginar que seja um assunto de geografia. Provavelmente você deve fazer o quê? Deve pegar um texto que você deve pesquisar talvez na internet, ou deve procurar no livro didático. Você lê aquele texto e dali você vai mais ou menos aprendendo as informações que contém ali, que estão contidas no texto, para na hora da apresentação você passar para a turma. E aí o que acontece? Muita gente tem dificuldade de conseguir captar as ideias de dentro de um texto, que estão em um texto, para poder passar para a turma a partir da apresentação. E a organização tópica, ela é excelente, por quê? Você pode pegar um texto, que vai servir de base, né, o conteúdo que você vai apresentar, e você vai fazendo a leitura do texto e assinalando, marcando exatamente as ideias que você considera mais relevantes, mais importantes, para que você possa, na hora da apresentação, se guiar e não ficar perdido, né? Como às vezes acontece. Eu sei que às vezes a gente fica um pouquinho nervoso, né? Dependendo da apresentação do assunto, mas esse tipo de estratégia ajuda muito. Primeiro, porque você vai evitar o que eu vejo muito, né? Aquele pessoal que fica com aquela cola, aquele papelzinho no bolso, que aí tira o papelzinho do bolso, aí fica lendo lá a explicação, não é? E você evita isso e você consegue fazer um trabalho muito mais tranquilo, gente, sem tanto contratempo, né? Sem tantos obstáculos. Então, a organização tópica é excelente para a apresentação de seminário. Você vai tirar ali os pontos principais, as ideias principais
e vai conseguir tranquilamente apresentar o conteúdo para a turma, beleza? Continuando. Vocês já ouviram falar sobre marcadores do discurso? Vocês sabem o que são esses marcadores do discurso? E aí, o que é que vocês me dizem? Vamos dar uma olhada na definição e para que servem esses marcadores que são importantíssimos na construção de um texto, tá? Quando eu falo texto, pessoal, só lembrando a vocês, eu não estou falando só apenas do texto escrito, mas inclusive do texto oral, que é aquele texto que a gente produz, né, a partir da fala. Então, né, dentro de um texto, seja escrito ou oral, os marcadores são importantíssimos. Então, vamos dar uma olhada no que são esses elementos. Olha só aí na tela. Os marcadores do discurso são palavras ou locuções cuja função é guiar a interpretação do texto, expressando as relações que existem entre as ideias contidas nele. Assim, relacionam a oração em que se encontram com o sentido geral do texto. Ou seja, os marcadores são elementos, palavras ou locuções, né, que elas dentro de um texto têm uma função muito importante, que é de conduzir a leitura da pessoa que está lendo o seu texto. Porque os marcadores do discurso vão mais ou menos contribuir para o sentido do texto, como a gente pode ver nesse exemplo aí abaixo. Olha só. Esse é o primeiro dia de aula. Está, portanto, um pouco nervosa. E aí temos em destaque a palavra portanto. E o que é que esse portanto está fazendo aí dentro desta frase, dentro desta construção? Veja, o portanto é um marcador que traz uma ideia de conclusão. Como assim conclusão? A conclusão de um pensamento. Veja, é o seu primeiro dia de aula. Normalmente, vamos imaginar a gente aqui comigo. Vamos lá. Vocês, no primeiro dia de aula, que vocês chegaram na escola, uma escola nova, que vocês nunca estiveram lá presentes, vocês se sentiram totalmente assim, confortáveis, tranquilos, ou vocês ficaram um pouco nervosos? Eu acho que vocês devem ter ficado assim, um pouquinho tensos, né? Até porque a gente não conhece todo mundo, a gente ainda vai conhecer os nossos colegas, os professores e tal. A gente fica um pouquinho assim, né? Um pouquinho receoso. Mas depois a gente conhece todo mundo e dá tudo certo. Mas enfim, quando é o primeiro dia de aula, a gente já imagina que a pessoa, ela não está totalmente à vontade, né? Ela fica um pouquinho nervosa. Então, isso aqui é uma conclusão que eu tiro a partir da ideia de que é o primeiro dia de aula. Então, se é o primeiro dia de aula, eu imagino que a pessoa vai estar um pouco nervosa. E aí, para garantir essa ideia de conclusão, dentro dessa frase que está na tela, eu usei o termo portanto, que é um marcador de discurso, certo? Existem inúmeros marcadores de discurso, tá, pessoal? Só lembrando a vocês, existe um marcador de discurso para indicar a ideia de conclusão, como a gente viu, portanto. Existem outros também que servem para indicar a ideia de conclusão. Mas também existem outros marcadores para outras ideias, como, por exemplo, marcadores que indicam uma ideia de soma, de adição, né? Ou de contraste, de oposição de ideias e assim por diante, certo? E eles vão ajudar muito na compreensão do texto. Passando adiante, vamos entender um pouco melhor as funções dos marcadores. Então, vamos ver qual é a primeira função que eu quero destacar para vocês, certo? A primeira função, como está aí na tela, é de estruturar a informação separando a introdução dos comentários. Aí temos alguns exemplos. Pois bem, a propósito, certo? Quem nunca usou um a propósito na hora de uma fala, na hora de um texto, certo? Ou apresentando-a como uma parte de uma sequência. Quando a gente vai construir um texto em que a gente está narrando fatos, por exemplo. Vamos imaginar que a gente está contando uma história para alguém. Normalmente a gente vai sequenciando os fatos que nós estamos narrando, né? Um fato vem antes, em seguida vem outro.
e assim por diante. Então, existem marcadores que servem para isso também, para indicar essa sequência. Por exemplo, quando eu começo ali, aí eu quero colocar o primeiro fato, eu digo, em primeiro lugar, e aí eu já trago este fato aí, que ele acontece primeiro, né? Ele é um pouco mais relevante. Depois temos o por outro lado, em segundo lugar, e assim vai. Então, temos aí marcadores que ajudam a estruturar a informação, certo? Vamos ver o exemplo que está aí na tela, olha só. Em primeiro lugar, falaremos dos animais invertebrados. Então, imagina aí a professora de ciências explicando um assunto para vocês sobre os animais, e aí ela começa já falando, em primeiro lugar, já indica para vocês que vai ser o primeiro assunto, vai ser o primeiro tópico da fala dela, da explicação que ela vai dar para vocês, certo? E aí, quando ela for trazendo outras informações, ela vai dando sequência. Em segundo lugar, por outro lado, e assim vai, beleza? Vamos ver a segunda função dos marcadores. A segunda função é a função de conectar enunciados, parágrafos e blocos de ideias, estabelecendo relações de adição, por exemplo, né? Quando a gente usa o além disso, inclusive, ou talvez uma ideia de consequência, né? Assim, pois, consequentemente, ou talvez também uma ideia de contraponto, ou seja, uma oposição, uma contrariedade, né? Por exemplo, o em vez de, pelo contrário, mas, todavia, contudo, não obstante, provavelmente vocês não conhecem, mas existe também esse não obstante, tá? Que também traz uma ideia de contrariedade. Vamos ver o exemplo aí na tela, olha só. O aluno era bastante tímido, contudo, apresentou o seminário muito bem. Veja aí, o que é que temos aí nessa frase? Uma oposição de ideias, não é verdade? Veja, se o aluno ele é bastante tímido, a gente imagina o quê? Que ele vai ter um pouquinho de dificuldade na hora da apresentação do seminário, né? Mas aí o que é que a frase diz? Olha, ele é um pouco tímido, mas, contudo, entretanto, todavia, pelo contrário, ele apresentou o seminário muito bem. Então, esse termo que foi utilizado, que é o contudo, é um marcador importante aí dentro dessa frase que ajuda a gente a entender essa relação de contrariedade, de oposição. Beleza? Passando adiante, vamos ver a terceira função. A terceira função é de reformular a informação de uma maneira mais adequada, explicando-a. Como assim? Sabe quando a gente está falando alguma coisa para alguém e às vezes a gente fala algo que depois a gente pensa, eu acho que eu poderia ter falado de outra forma, eu acho que eu poderia ter explicado melhor. E nós utilizamos expressões do tipo, quer dizer, ou seja, ou melhor. Essas são expressões que são também marcadoras, né? São expressões que funcionam como marcadores discursivos. Vamos ver o exemplo aí, olha só. Todas as pessoas me disseram a mesma coisa, ou seja, que deve ser certo. Então, essa expressão aí, o ou seja, ela está funcionando aí nessa frase para poder trazer uma informação de uma forma mais explicada, né? De uma forma mais objetiva também, tudo mais. Então, nós utilizamos também marcadores com esta função. Por fim, temos aí um outro conceito. Não sei se vocês já ouviram falar sobre paráfrase. Alguém já ouviu falar sobre paráfrase? Se sim, sabem explicar o que é? Vamos então prestar atenção para a gente saber direitinho. Olha só. O que é a paráfrase, pessoal? A paráfrase, ela consiste na reescrita de um texto, mas mantendo sua essência em termos temáticos. É uma espécie de tradução dentro da própria língua. Ou seja, pessoal, sabe quando você pega um texto que já está lá escrito, né, um texto original, e você reescreve aquele texto, só que utilizando outras palavras, mas mantendo o sentido dele, mantendo o tema dele, né, e tudo mais.
Isso que você está fazendo é nada mais, nada menos que uma paráfrase, certo? E a paráfrase é muito importante para a gente, por exemplo, fazer referências, citações. Num seminário, vocês trabalham com paráfrase muitas vezes. Vocês leem ali aquele conteúdo e na hora de explicar, muitas vezes vocês utilizam as palavras de vocês, mas vocês passam exatamente a mesma ideia que vocês conseguiram obter a partir da leitura do texto original, não é? Continuando. Vamos ver as principais características da paráfrase. A primeira delas é a seguinte: a paráfrase apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original. Então, apesar da paráfrase ser um texto novo, né, ela apresenta as mesmas ideias do texto original na mesma sequência, tá? Outra característica importante: na paráfrase há a utilização de vocábulos e estilo distintos do material fonte, ou seja, você muda as palavras, você usa outras palavras, você troca os termos às vezes, mas não esquecendo de manter o sentido original, mas você utiliza outras palavras ali. A terceira característica da paráfrase é a seguinte: não há comentários críticos, humor e ironia em relação às ideias parafraseadas. Então, quando você faz uma paráfrase, você está apenas passando as ideias do texto original. Você não está ali colocando aquilo que você acha, que você pensa, a sua opinião sobre o assunto. Não cabe na paráfrase esse tipo de atitude, certo? E, por fim, temos aí o uso de expressões, que são marcadores textuais também, marcadores discursivos, o isto é, ou seja. Então, são marcas muito presentes também na paráfrase. Pessoal, aqui a gente tem na tela um exemplo de um texto original, certo? E abaixo a gente tem uma paráfrase desse mesmo texto. Eu queria que vocês dessem uma lidinha com atenção aí para você perceber que no texto original as ideias foram mantidas na paráfrase. Então, a paráfrase ela fez uma tradução do texto original, mas usando a mesma língua, sabe? É como se usasse as mesmas ideias, mas com outras palavras. Então, se você observar direitinho, não muda nada, o sentido é o mesmo. Entretanto, a estrutura, a organização das palavras é um pouco diferente, certo? E para finalizar a aula de hoje, não poderia finalizar de outra forma, deixando aí um desafio para vocês, que eu sei que vocês tiram de letra, vocês tiram onda mesmo, é o seguinte: temos aí na tela uma fábula, certo? Um texto aí narrativo. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão ler este texto e vocês vão tentar produzir uma paráfrase desse texto, ou seja, vocês vão tentar contar a mesma história, mantendo o sentido original, a sequência de ideias, mas com outras palavras, certo? Usando as palavras de vocês. Então, vou deixar esse desafio aí maravilhoso. Sei que vocês conseguem dar conta perfeitamente desse desafio, beleza? Bom, pessoal, então, por hoje é só. Gostaria de agradecer ao convite, mais uma vez, do EducaPE, a Secretaria de Educação de Pernambuco. Agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, acompanhando as aulas. Se mantenham acompanhando as aulas, compartilhem essas aulas também com os colegas de vocês, tá? Mandar um beijo para os meus estudantes da Escola Maria da Conceição, do Rego Barros da Cerda, fica no bairro da UR7 Várzea, pela GRE Metrosul. E até a próxima aula. Um abraço a todos vocês.